Olá, me chamo Cíntia Palma, sou discente do terceiro semestre de Fisioterapia, da disciplina de Bases e Métodos da Fisioterapia, do docente Matheus Soter. Os componentes do grupo são Cíntia Palma, Breno Borges, Karine Brito, Leila Simões, Edileuza Costa, Derivaldo Marcos, Taisana da Hora, Luana dos Santos, Ívia Luana, Juan Rocha, Juraci Santos, Mariana Martins, Islane Andrade, Felipe Queiroz, Camila Franciele, Jader Ramos, Jefferson Andrade, Wilton Santos, Bianca Souza, Keila Muniz, Maísa Anjos e Caroline Monteiro. O tema abordado será a coluna cervical. Bom, eu vou dar início fazendo uma breve introdução sobre a coluna vertebral. Ela estende-se do crânio até a pelve e é responsável por 2/5 do peso corporal total do corpo, sendo composta por tecido conjuntivo e por uma série de ossos que são chamados de vértebras. Se aprofundando um pouco mais sobre a coluna vertebral, ela é fracionada em 5 regiões importantes, sendo 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e cerca de 4 coxígeas. A coluna vertebral ela tem a função de proteger a medula espinhal e os nervos espinhais e tem um papel essencial na postura, na flexibilidade e também na sustentação do corpo. Bom, irei falar agora um pouco sobre as características da vértebra cervical. Como nós sabemos, a cervical são as primeiras vértebras, vão da C1 até a C7. Essas vértebras possuem um corpo pequeno, exceto a primeira, que é o átlas, pois ela não possui corpo. Em geral, as outras vértebras apresentam processo espinhoso bifurcado e horizontalizado em seus processos, sendo que nos seus processos transversos elas possuem forames que permitem a passagem de artérias e veias. O átlas, eu vou falar um pouco sobre ele. Como foi falado anteriormente, ele não possui corpo, ele possui um arco anterior e um arco posterior, um tubérculo anterior e um tubérculo posterior, como é falado na imagem. Ela possui também uma fávea dental que se articula com o dente do áxis no processo odontoide. E também, como mostra na imagem, ele possui massas laterais, que são as partes mais volumosas e sólidas da vértebra, porque ela serve para poder suportar o peso da cabeça. Também possui na sua face articular superior, ela se articula com o côndilo occipital, e na sua face inferior, na sua face inferior, ela se articula com os processos articulares superiores da segunda vértebra cervical, que no caso seja o áxis. Já a segunda vértebra cervical, que é o áxis, como podemos ver na imagem, ele apresenta um processo odontoide que se articula com o processo da primeira vértebra, que é o átlas. Também ele possui um corpo triangular e, como mostra aqui na imagem, ele possui um processo articular inferior, possui também uma face articular inferior para C3, vale salientar isso, e como mostra na vista anterior, posterior e superior na imagem. Irei falar agora sobre os músculos estabilizadores da coluna cervical, que são alguns muito importantes. É o músculo longo do pescoço, o músculo longuíssimo da cabeça, a platisma e o esternocleidomastoideo, que serve para poder fazer a flexão, extensão, rotação lateral direita e rotação lateral esquerda. Dentre esses músculos, existem algumas articulações que são muito importantes para fazer o movimento. E esses ligamentos se articulam de C2 até o sacro. Na imagem nós estamos mostrando o ligamento longitudinal anterior e o ligamento longitudinal posterior. Mas a seguir, como agora, irei falar agora um pouco sobre o ligamento amarelo. Como vocês podem ver na imagem, ele é essa parte mais amarela no meio das vértebras. Eles se estendem da vértebra C2 até o sacro e são vértebras adjacentes no canal vertebral, possuindo também uma elasticidade que serve para preservar a postura na vertical.
Há também o ligamento nucal, que é uma membrana fibrosa que se estende desde a vértebra, que se estende desde a protuberância occipital até a vértebra C7. Há também os ligamentos atlanto-occipitais laterais, que são porções espaçadas das cápsulas articulares reforçadas por feixes de tecido fibroso, inserindo-se assim no processo jugular do osso occipital e na base do processo transverso do atlas. Existe também o ligamento atlanto-axial anterior, que é uma membrana resistente fixada na margem inferior do arco posterior do atlas e a face ventral do corpo do axis. Também o ligamento atlanto-axial posterior, que é uma membrana fina e larga inserida na base ou na borda inferior do arco posterior do atlas e na margem superior da lâmina do axis. Irei falar também sobre o ligamento atlanto-axial posterior, que é uma membrana fina e larga inserida na borda inferior do arco posterior do atlas e na margem superior do axis. Como podemos ver na imagem, aqui mostra uma imagem de uma vista ligamento longitudinal posterior. Esse feixe esbranquiçado no meio das vértebras. Há também o ligamento transverso do atlas, que é uma faixa espessa, resistente e arqueada, que mantém o dente em contato com o arco inferior, inserido-se na parte basilar occipital e na face posterior do corpo do axis. Como nós sabemos, o plexo cervical é formado das vértebras de C1 até C4, sendo que essa disposição das vértebras do plexo cervical resulta na inervação de áreas cutâneas por ramos de mais do nervo espinhal. Sendo assim, esses ramos cutâneos eles são sensitivos, que são o nervo occipital menor, que geralmente é o ramo direto que sai de C2 e o mais superior dos nervos cutâneos do plexo cervical, e ocorre um trajeto ascendente. Há também o nervo auricular magnum, que parte dos troncos de C2 até C3, unindo-se para formar dois nervos cutâneos. O nervo auricular magnum emerge junto à borda posterior do nervo esternocleidomastoideo, composto também pelo nervo transverso do pescoço, que segundo a borda posterior do músculo esternocleidomastoideo e se divide em ramos que suprem a maior porção da pele da parte posterior do pescoço. Nervos supraclaviculares que partem de C3 unidos-se em importante divisão de C4 para formar um tronco comum que logo se divide em nervos supraclaviculares anterior, medial e posterior. Quando falamos em plexo cervical, temos que lembrar também que existem algumas articulações. Existe a articulação atlanto-occipital, que vai de C0 até C1, responsável pelo movimento de flexão e extensão, e existe a articulação atlanto-axial medial, que vai de C1 até C2. Ela é uma articulação de movimento livre em comparação com as outras articulações intervertebrais. Quando falamos também, existe a ficha de anamnese. Mas o que é a ficha de anamnese? É uma ficha em que o terapeuta ou fisioterapeuta irá traçar o seu plano terapêutico para tratar o indivíduo. Algumas perguntas que deve conter nessa ficha é a idade do paciente, qual a sua ocupação, o cargo que ele ocupa no trabalho, se ele fica muito sentado ou em pé, se o paciente faz alguma atividade física, se a dor que ele sente ou algia faz alguma irradiação para outro local, se a algia é profunda ou superficial. Também se ele sente dores de cabeça, se ele sente formigamentos em algumas áreas, se o paciente dorme, em que posição e se ele respira pela boca. Uma conduta também muito feita pelos fisioterapeutas é a inspeção. O que é a inspeção? A inspeção deve ser o primeiro olhar que o fisioterapeuta deve ter quando o paciente chega na sua sala. Ele deve ser feito sem que o paciente perceba, por só assim nós iremos perceber se o paciente tem alguma assimetria, tem como é a sua expressão facial, se existe alguma contorno ósseo, uma evidência de isquemia nos músculos superiores e também
deve ser observada na vista anterior, posterior também e lateral. É feito também uma palpação. Mas o que é a palpação? Palpação é o ato de palpar o paciente sem que haja muita força para ele não poder reclamar no que está afetando um pouco a dor. Deve-se palpar a face posterior, fazendo assim com que palpe a protuberância occipital externa dos processos espinhosos e processos articulares das vértebras cervicais no processo mastoide, a face lateral e a face anterior. Como mostra na imagem, o processo mastoide, o processo espinhoso de C7, mostrando algumas condutas para tocar nesses processos. Quando falamos em biomecânica, nos referimos ao estudo de forças que atuam no corpo humano. Logo lá no início do slide, eu falei um pouco sobre as curvaturas fisiológicas da coluna e agora eu vou falar um pouco para vocês o porquê a nossa coluna possui curvas. Na física, a resistência de uma coluna ela é dada ao número de curvas ao quadrado, ou seja, quanto mais curvas, maior a resistência da coluna. E não seria diferente com a nossa coluna. Então, nós temos muito mais resistência do que se a nossa coluna fosse reta. E quando nós mantemos a posição neutra da coluna, nós estamos respeitando as curvas naturais dela, o que nos dá uma capacidade maior de impacto. Existe um estudo, que eu vou colocar as referências do artigo dele aqui na tela, onde diz que movimentos repetitivos de baixa carga foram suficientes para causar hérnia de disco em pessoas cotidianas, com movimentos cotidianos do dia a dia, como, por exemplo, no trabalho, a forma de se sentar, a forma de usar o celular, a postura. E o papel do fisioterapeuta em pessoas com hérnia de disco é medir e quantificar o quanto que o paciente vai suportar de carga e o quanto que essa carga vai poder influenciar na curvatura do paciente. E uma outra questão é a pressão do disco, que apesar de ser feito para absorver impacto, o disco ainda assim consegue se danificar. Eu vou colocar aqui embaixo uma referência de um outro artigo, um outro estudo, que diz que o aumento da pressão do disco ao fazermos movimentos, por exemplo, de flexão e rotação, aumenta a pressão intradiscal. E o fisioterapeuta, ao tratar pacientes, é imprescindível que na carga e na sobrecarga eles tenham cuidado de manter a curvatura fisiológica da coluna, pois ela na posição neutra vai ter uma posição melhor de impacto e na carga, e assim, consequentemente, vai estar ajudando na preservação da coluna do paciente. Olá, meu nome é Mariana e hoje irei apresentar para vocês alguns testes que avaliam lesões da região cervical. O primeiro teste que irei passar para vocês é o teste de deglutição. Esse teste é feito com o paciente em sedestação e o fisioterapeuta ele instrui o paciente a fazer a deglutição de algum pequeno alimento ou até mesmo água, e também pode ser feito com a deglutição da própria saliva do paciente. Eu vou pedir para a paciente ela deglutir um pouco dessa água. A senhora relatou algum tipo de dor, dificuldade na hora de engolir? Não. Se o paciente ele relatar alguma dor, dificuldade de engolir o alimento ou o líquido, o teste indica uma massa ocupante, né? O teste vai ser positivo e indica uma massa ocupante de espaço, uma distensão muscular ou fratura, tais como protusão discal, um tumor ou osteófilo na parte anterior da coluna cervical. Agora iremos fazer a manobra de Valsalva. Esse teste ele é feito para avaliar uma massa ocupante de espaço, uma hérnia discal intervertebral, um tumor ou até mesmo osteófilo. Esse teste ele deve ser feito com cuidado, porque o paciente pode
ficar tonto ou até mesmo desmaiar durante ou depois da manobra. Esse teste ele é feito com o paciente em sedestação de uma forma confortavelmente e o fisioterapeuta instrui o paciente a flexionar os cotovelos ligeiramente e fazer uma inspiração profunda. Enquanto o paciente faz essa inspiração profunda, ele cria uma pressão intraabdominal. A reprodução de dor radicular é indicadora de compressão da raiz nervosa por uma massa ocupante na coluna vertebral. Agora iremos fazer o sinal de Tinel. O sinal de Tinel ele é feito com o paciente em sedestação ou também pode ser realizado com o paciente em decúbito dorsal. O fisioterapeuta ele irá palpar delicadamente a região que fica anteriormente ao processo transverso da vértebra de C6, que fica ali aproximadamente a 2 centímetros da clavícula. A gente palpa 2 centímetros, 2 dedos mais ou menos acima da clavícula, palpando delicadamente. Se houver um relato subjetivo de uma alteração sensorial percebida no membro superior homolateral, que resulta em aumento da dor ou ausência da sensibilidade, esse teste ele é considerado positivo, indicando patologias do plexo braquial. Teste de compressão da cervical. Esse teste é realizado com o paciente sentado confortavelmente. Vamos exercer uma força na região superior da cabeça para baixo, pressionando levemente cabeça e pescoço. Caso o paciente relate irradiação pelo membro superior ou membro afetado, o teste é positivo. Esse teste é realizado com o paciente sentado confortavelmente. Vamos fazer uma tração de 40 segundos na cervical. Caso o paciente informe alívio da dor ou diminuição dos sintomas da irradiação nos membros afetados, o teste é positivo. Caso clínico, o objetivo é observar a importância do tratamento fisioterapêutico em uma paciente idosa com diagnóstico de hérnia de disco na cervical. Paciente com as iniciais AMT, aposentada, 62 anos de idade, após fornecer exames de raio-x e ressonância magnética, ela foi diagnosticada com hérnia de disco na cervical, na região da C5, C6 e C7. Ela iniciou o tratamento em fevereiro de 2016, com dores na região do pescoço e no ângulo medial da escápula. Observou-se que os músculos envolvidos no processo álgico eram o trapézio, romboides, esternocleidomastoideo, o supraespinhoso e o subescapular. Foram detectados os seguintes problemas no resultado dos exames físicos: a diminuição da ADM de rotação de pescoço, diminuição de ADM na flexão e extensão de pescoço, além da presença de contraturas. No tratamento, foi utilizado TENS por 30 minutos para obtenção do efeito relaxante, alongamentos e pompagens da cervical e liberação miofacial. Esse tratamento fisioterapêutico, ele tem um efeito muito positivo na melhora das condições clínicas do paciente com hérnia de disco na cervical, que ajuda a reduzir o quadro álgico e recuperando os movimentos que foram anteriormente limitados. Aqui temos as nossas referências. E obrigada.